Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes da Flores FM. O nosso bom dia também a todos aqueles que nos acompanham através desta live. Nós sempre reiteramos, né, que é uma honra, que é uma alegria nós aqui estarmos e tentarmos levar a todos vocês que nos acompanham palavras maiores, princípios eternos que hão de auxiliar cada um de nós na conquista de nós mesmos. Porque a partir do momento em que nós atendemos aquilo que os nossos irmãos mais velhos nos ensinam, a partir do momento que nós colocamos isso em prática, a nossa vida ela tem um significado diferente. E é exatamente este significado que cada um haverá de dar nos seus dias. Ou seja, o porquê, né? Devo perdoar o meu irmão até 70 vezes 7 num só dia. O porquê, né? Devo rezar por aquele que me persegue e por aquele que me calunia. E nos dias de hoje, essas palavras parecem não terem eco, né? Nos nossos corações, não terem eco na nossa sociedade. Mas a realidade é que elas são eternas, né? Nenhum de nós ascende, ou seja, sobe, cresce, evolui, se não passar pela porta estreita do Evangelho de Jesus, ao qual ele nos ensina essas grandes verdades. Então, o nosso objetivo de estarmos aqui é verdadeiramente trazermos essas informações para que, nas palavras de Jesus, né, buscai a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a ideia é exatamente essa. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom Vamos dia a lá. todos. Realmente, a gente sabe que cada cabeça tem a sua direção, mesmo que a gente acabe comungando muitas vezes de ideias semelhantes. Por que que eu digo isso? Na questão do significado, né, que tu falou, e eu estava pensando bem nisso há pouco, o significado que cada um dá à sua vida. Porque, vamos simplificar, né? Por que que eu estou vivo? Para que que eu, não é nem por quê, para que que eu estou vivo? Qual é o significado? Significa isso, né? Por que que eu estou dia após dia, eu continuo? Qual é a minha parcela nesse todo? O que que eu contribuo? Enfim, são as perguntas elas vão se ampliando se a gente vai abrindo, né? Mas são questões interessantes para a gente pensar, porque querendo ou não, e isso é muito normal, a nossa vida é uma série de repetições, né? Todos os dias a gente repete várias coisas. A questão é que algumas dessas coisas são importantes, precisam ser repetidas para serem cristalizadas, para fazerem parte, para nos convencerem de que aquilo ali é o certo. Mas outras a gente repete simplesmente por um automatismo que a gente tem, por um modelo antigo de nós mesmos, que a gente vai fazendo dia após dia e vai preenchendo um espaço do nosso dia, dando um significado, muitas vezes, contrário àquilo que eu penso, àquilo que eu Sim, desejo. Então, e aí tu citou o Evangelho. E o Evangelho, eu vejo ele como aquelas primeiras letras do alfabeto que a gente precisa aprender para poder aprender a ler, a escrever, a interpretar. E nós ainda, né, crianças que somos espiritualmente, nós ainda precisamos desse abecedário para poder entender isso. Porque a gente às vezes imagina, se ilude com coisas que a gente não entende, não conhece, imagina que devam ser, mas a gente não conhece o básico. E sem esse básico, até aquela significação da nossa própria vida, ela se torna incompreensível, ela se torna bastante difícil. Então, a gente vem todos os sábados com esse objetivo, não dar significado pra, para os outros, dar significado para nós
e através do que a gente traz desse compêndio de informações, de orientações, auxiliar a cada um achar o seu significado. Havia dois grandes amigos e um deles traiu o outro. E na cabeça, né, do outro foi uma coisa imperdoável. E essa mágoa, ela foi tomando um tamanho tão grande que quando, né, o traidor, no caso, né, faleceu e relativamente novo, morreu, desencarnou, esse outro foi lá, sentou na frente Sepultura. da sepultura, não, ali no, ainda quando estavam velando, Ah, sentou lá na frente, levou uma garrafa de vinho, um pedaço de pão e queijo e salame, sentou ali e disse, ele disse em italiano, né? Ele disse, ti adesso ti sei morto, mi son qua che manio e bevo. Então ele disse, tu agora morreu e eu estou aqui, né? Que bebo e que como. É para nós vermos, às vezes, naquilo que tu vinha falando, o quanto, às vezes, nós somos rasos no nosso entendimento. Nós achamos que a vida é comer e beber, que a vida são aqueles prazeres fúteis, momentâneos, temporários, passageiros, e, na realidade, a vida é muito mais do que isso. Até porque isso tudo é nos dado de acréscimo, a questão material. Mas o verdadeiro significado da vida é o exercício, né, do companheiro, fazer ao outro o que gostaria que te fizessem. É tão raso esse pensamento que muitas pessoas pensam nisso, ele fez isso, mas digamos, e quando eles forem se encontrar? Né? Claro, um vai ter um livro de acusações, né, por aquilo que o outro fez. E acredita ele que em cima dessas acusações ele possa ter ouvido de algum juiz, mas ou o apoio, né, de alguém, mas ele não vai ter, né? Então, o nosso convite é exatamente esse, né? Sairmos dessa questão rasa da vida. A vida não é comer e beber, né? A vida não é simplesmente essa questão, né, que nós até comentamos, que é a questão da sexualidade, do prazer e do poder. A vida ela tem significados maiores, mas que de repente que depende de cada um de nós buscarmos esses valores de uma forma simples e de uma forma simples construirmos a nossa casa, o nosso caráter, a nossa personalidade em cima dessa base. Que essa base ela vai te dar, né, as duas maiores conquistas, né, que a gente pode ter nesse nível de entendimento, que é a saúde física e a paz de espírito, né, pelo trabalho bem feito, mesmo, né, sendo vítima de 1000 situações, nós poderíamos dizer assim. Então, o que hoje nós somos todos convidados, né, é sair dessa coisa rasa, né, dessa coisa simplória, e darmos verdadeiramente um significado maior, né? Para que a gente possa se sentir, eu não digo tranquilo, porque também seria muito amplo, mas se sentir pelo menos mais leve no sentido de que, puxa, Não, eu consegui alguma coisa, né? Eu digo, eu é, desempenhei, a palavra que eu acho que a gente pode usar que é legal é justificado, é, né? De tu te dentro de um, justificar. é, Porque eu te estendo um monte de coisas, né, a vida, e tu tem que te justificar em cima de tudo isso, né? Que uso tu tá fazendo dessas coisas? Até porque na realidade nós estamos aqui tudo por empréstimo, né? usando o que não é nosso. Exato. É. E nós vamos ter que prestar conta. Então, que uso tu fez? Não, mas o problema é dele, né? Ele tem os motivos dele para ter feito o que ele fez, né? Então, e às vezes a gente E nessa questão até, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas se culpam de um passado.
Ah, eu deveria ter feito, eu fiz isso, eu não sabia. Mas a gente tem as limitações, todos nós, as limitações de entendimento. A questão é, o que está feito, está feito. É aprendizado para frente. Mas a partir do momento que tu sabe que aquilo ali não foi certo, tu tem que ressignificar e fazer melhor. Não adianta a lamentação, o estacionamento ou a repetição. Aí é desperdício. Ah, eu morava ali na Maria Dal Conte, no lado do Frei Caneca, né? E era uma rua muito movimentada. Isso há 50 anos atrás, que tinha bem menos carros. A maior causa mortes dos nossos cachorros era tudo por atropelamento, né? Porque eles não conheciam os carros e tal, e eles eram atropelados, né? E aí, com o passar do tempo, e calçaram a rua, e né, com a calçada, com as coisas, com o passar do tempo, o que aconteceu? Os nossos cachorros, eles se adaptaram. Ele ia, e eles são assim hoje, ele ia até o cordão, ele olhava para os dois lados, viu que não vinha nenhuma máquina mortífera, né? Ou Levantava as escutava, orelhas. e ele cruzava, bem senhor assim, né? Bem senhor, rabinho alto e tal, bem senhor, tipo, tudo sob controle, né? Tô fazendo a coisa certa. Claro, tudo sob controle. E o interessante nisso, né, que nós seres humanos, ao invés de evoluirmos, darmos uma paradinha e buscarmos dentro da nossa consciência qual o melhor caminho, qual a melhor atitude, qual a melhor solução, muitas vezes nós vamos naquela, né? Aqui mando eu faço o que eu quero, eu sou eterno, se vier o cara eu mando ele parar, e aí a gente entra numa fria violenta, né, Ti? Então, mas hoje nós temos essa possibilidade. Eu estou dizendo isso que até cachorrada evolui. Sim, Então, eles atravessam na faixa, inclusive. sim, pior, eu já Seres vi. humanos não conseguem. Eu já vi isso. Te juro por Deus, eu já vi isso várias vezes. Mas tudo certo. Tudo certo. Então o que eu quero dizer é que hoje não dá mais para fazer as coisas como nós vínhamos fazendo, tu entende, Antônio? Né? Pô, tu Tudo está tem que... mudando. Exato, tu que tem. E ninguém vai fazer por ti. Então, se essa situação está na tua frente, ela é para ti. Então, para, né? Medita, reflete. Tu tem toda uma estrutura atrás de ti. E é verdade. Para bem ou para mal, né? Tu tem toda uma estrutura que vai te amparar naquilo que tu quer. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos perdoar ou vamos guardar? Né? Aí senta. Tá, mas se me fizessem isso, né? O que eu gostaria? Né? Para te ver que para as oportunidades da coisas vida, né? rasas, Sim. o evangelho também é raso, né? Sim. E Não, para as ele é coisas básico. sutis, É. ele é grandioso. Ele é grandioso. É como um funil, né? Ele te trata na coisa mais simples do teu dia a dia e na coisa mais complexa da tua vida, ele te traz a resposta. Sim. E no exemplo, numa metáfora, né? Sim. O mundo todo mudou, não, está mudando constantemente. E se nós não nos ligarmos aonde a gente está e o que a gente tem que fazer, a gente é atropelado pela vida. Sim. E ela está nos atropelando e a gente está achando que o problema sou eu que não estou observando onde é que eu estou. Então, é a grande oportunidade de estarmos num momento em que a evolução ela está numa velocidade muito grande. Exato. E até hoje nós vamos falar das mães, né? Que amanhã é o Dia das Mães. Então, até a questão, né? Dessa alma, né? Que é mãe, né? O significado que ela tem para nós. Né? Me lembro que uma vez as datas elas passavam um tanto quanto desapercebidas, né? E hoje nós damos uma importância São mais marcadas hoje. bem maior, mas a gente tem, né? Cada um de nós individualmente, de pensar verdadeiramente, né? O porquê dessas datas e o porquê, digamos assim, que elas exigem de cada um de nós também uma postura. Né? Exigem de cada um também, de nós assim, um entendimento, né? Então, é só aquela história, mãe? Não, tem uma estrutura imensa atrás de tudo isso, né? Até porque,
para nós, assim, ampliar, né, o raciocínio e deixar os nossos ouvintes um pouco divididos, né? Nós poderíamos dizer assim que espírito não tem sexo. Ou seja, na espiritualidade, eles se mostram. Mas a sexualidade, ela não tem utilidade no mundo espiritual. Porque lá eles não procriam, né? Eles não se cruzam. Não né? criam espíritos, né? Exato. Tudo promana, né, do Pai. Então, a sexualidade, ela só existe a níveis materiais. E com um fim primordial, né? Com um fim único, que é a vontade de Deus, nosso Pai. Então, não existe sexo lá, né? Não tem masculino, feminino, macho e fêmea. São todos filhos. Então, isso existe aqui. Por isso que mesmo existindo aqui, exige assim de cada um de nós esse cuidado, né? Em verdadeiramente sabermos o que tem por trás de tudo isso. Porque por trás de uma mãe, existe a vontade de um Deus que é Pai, né? Por trás de um coração como foi das nossas mães, né? Existe toda uma estrutura evolutiva e com um propósito. Então, qual é o propósito? Se a gente conseguisse... A gente sabe de algumas coisas porque histórias são narradas através de livros. Mas se a gente conseguisse ver a nossa história, eu acho que abriria no meio de nós sei lá, uma fenda que nos deixaria vazar a sentimentalidade, a luz espiritual que a gente tem, que a gente acoberta tanto e através, principalmente, da casca que a gente vai criando ao longo dos tempos. Mas, no que tu disse, né, a mãe, e aí é um atributo feminino, né, vamos falar da questão do nosso plano, um atributo feminino totalmente voltado para a criação. A criação para servir de Deus, para ser um canal, instrumento. Um instrumento de trazer para esse plano físico uma vida que está ali aguardando, está esperando uma oportunidade, assim como nós, de se manifestar. Um vazio com uma terra e alguém que cuide. Alguém que bota ali a sementinha, vai ali todo dia, bota um pouquinho no sol, bota um pouquinho de água, vê se está crescendo, tira os bichinhos. E o interessante é que se cuidar vai dar. Mas e bonito, né? Exatamente. Então, e isso, eu até comentei lá na casa essa semana, a diferença de uma alma encarnada num corpo feminino e de uma alma encarnada num corpo masculino. Porque a gente sabe de muitas histórias de famílias em que o pai tem que suprir a ausência da mãe. Supre, né? Às vezes, com uma dedicação extrema, ele consegue suprir algumas carências, principalmente materiais. Sim. De presença, de fazer, mas a gente não consegue se equiparar com uma mãe. Não tem como. Vamos numa questão até bonita e histórica, né? 2, 3 coisas que são bonitas e que são históricas. Por exemplo, famílias muito antigas, né? Como o pai e a mãe, né? Nessa família, eles tinham um compromisso grandioso, que era 10 filhos, 8 filhos. Né? Em muitos casos, falecendo a mãe e a irmã da mãe, estando solteira, ela assumia por concordância de todos, ela assumia a família. Vejam como às vezes as coisas simples são bonitas também, né? Aí a gente vai dizer, não, mas tá, e aí? E os direitos dela? A gente vai entrar e os prazeres dela? Na questão materialista. Não, aí tinha uma obra a ser feita. Tem um projeto a te dar continuidade, né? Se tu te dispõe, beleza. Se tu não te dispõe, tudo bem. Mas, pela questão simplória, né? Daquelas almas, que é que nem tu observar 2 pardais, né?
quando nasceu aqueles bichinhos, eles vivem só para os bichinhos. O dia inteiro. É o dia inteiro fazendo aquele ninho, o dia inteiro cuidando daqueles ovos, o dia inteiro correndo atrás das coisas, o dia inteiro alimentando eles. E aí, quando eles libertam aqueles, eles começam tudo de novo. Tudo de novo. Vai de novo o ciclo. E vai de novo. Tu entendeu? E então é uma coisa O relativamente. significado da vida do pardal. Né? É simples, né? Simples e grande. Exato. Então, mas aí é que tá. Será que a tua vontade é maior do que a vontade do Criador? Digamos. Não, eu não quero saber, não vou cuidar, Não filho quero da minha irmã, não responsabilidade. quero responsabilidade É. nenhuma, estou indo para a praia. Será que era isso? Exatamente em cima disso, que na questão histórica também a gente vai falar de um dos mandamentos, né, que foi colocado na lei de honrarmos pai e mãe. Exatamente por quê? Porque essas almas, por entrega, por trabalho, por postura, merecem daqueles que estão vindo, no mínimo, o respeito. Uhum. No mínimo, Um mínimo de cuidado, né? o respeito. Por isso que Jesus diz, honrai, né? Jesus antes de Jesus foi Moisés, né? Por quê? Porque essas almas, elas carregam, a nível de vida e a nível de exemplo, grandes verdades que têm que ser, né, aceitas por aqueles que vêm atrás. Por aqueles que vêm atrás. E hoje nós vemos, mas tudo bem, não nem vamos entrar no dia de hoje, né? Hoje a gente vê assim. Fala só das coisas boas. A gente vê filhos mandando nos pais e assim por diante, né? Uma falta de uma inversão total de valores, né? Então, mas por isso que aquilo que nós estamos passando aqui não é um projeto novo ou coisas novas. Não, não. São coisas antigas, digamos, né? Coisas fundamentais e que tem que buscar o lugar que merecem. Por isso que cada um de nós também, né, temos que dar o significado que merece o Dia das Mães, mas na altura de que cada um compreende. Porque hoje nos dizem assim, e tu já falou isso aqui na rádio, essa é uma saideira para ti, né? A mãe, ela gera, certo? E aí tu falou aqui na rádio que nós somos co-criadores. E aí? E ninguém mais do que a mãe para ser co-criador, né? Sim, porque ela é mais do que nós. Realmente não, ela mas tu tá não falou se era homem ou mulher o co-criador. É porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Ele é o Criador. Nós, como co-criadores, nós estamos nos utilizando do que é dele. Instrumentos? Isso. E moldando algumas coisas, desde a coisa mais imaterial que a gente consiga movimentar, até o ar, que não é imaterial, mas enfim, até a coisa mais densa, que também é dele. Então, a questão que eu penso muito é nessa função de co-criador, o que que nós estamos fazendo com o que não é nosso, que é dele, né? De que forma nós estamos nos utilizando do que ele dispôs para nós e de que maneira nós estamos contribuindo para esse contexto todo. Sim, perfeito. Mas vamos numa linha de mãe e de pai, digamos assim, né? Isso é raciocínio perfeito, porque o próprio Jesus diz, vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras. Jogou a semente e tu vai colher. Uhum. Acabou. Ela vai brotar. Acabou. Só que eu digo assim, a partir do momento que nós somos co-criadores, nós temos uma responsabilidade muito grande naquilo que estamos plantando. Porque muitas vezes pessoas vão colher tudo isso. Um exemplo simples. Dentro de uma família, por exemplo, um pai ou uma mãe, né, que dão exemplos negativos, né, preguiçosos. Não orientam os filhos a fazer a coisa certa. Exato, não são enfim, né? O que eles estão criando ali? Então, por isso que o Dia das Mães não é simplesmente mais um dia, né? O Dia das Mães, ele é, a nível de criação, uma oportunidade para cada um de nós entendermos, né, o significado que essas almas têm para nós. O reconhecimento. Porque se nós estamos aqui para aprender,
né, Antônio? E nós estamos aqui para aprender. Quais seriam os meus modelos? Uhum. Que ele Né? nos colocou, né? Ele designou para nós. O principal é essa figura. Né, tem o Raul Cazuza que diz, né? Meus heróis morreram todos de overdose. Modelos. Sim. Né? Mas eram heróis. Não eram pessoas comuns, né? Uhum. Porque às vezes a nossa mãe, o nosso pai é tão comum que a gente nem valor e nem respeito dá, né? Demora muito para se dar Para conta. se reconhecer. É. Então, é nessa linha que a gente coloca que, como nós estamos aqui aprendendo, nós temos que buscar pontos de referência que sejam verdadeiros. E por lei, digamos assim, nossos irmãos mais velhos, eles já deixaram uma ordem: respeitar, honrar, não é nem respeitar. Honrar. Honrar é tornar vivo. É, que é bem maior, mais forte, né, do que respeito. Por quê? Porque respeitar tu isola, Sim. né? Tu respeita, tu isola. Respeito Agora, só não honrar, invade. tu vive em cima daquilo que tu aprendeu. É bem diferente. É algo bem mais... É mais outra forte. história. É muito mais forte. Né? Então, honrar pai e mãe, honrar nossas mães, é exatamente trazer ao mundo, aqui e agora, o entendimento daquilo que ela te falou. Né? Trazer ao mundo, aqui e agora, aquilo que ela te ensinou. Vamos lá no primeiro exemplo. No primeiro exemplo que eu citei aqui daqueles dois amigos que brigaram, se ele fosse falar com a mãe dele, o que a mãe dele ia dizer para ele? Volta lá e faz as pazes. Tu entende? Tudo bem que às vezes quê, tem né? mães que defendem filhos, Sim. mas nunca, 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 nunca a mãe ia dizer para ele fazer o que ele fez. Uhum. De ir lá sentar, É, afrontar, né? pegar o vinho, comer e dizer: agora tu morreu. Olha e eu aqui, ó. e olha eu aqui que bonito que eu tô. É. Nunca. Nunca. Entende? Então, quer dizer, é para nós vermos a grandeza dessas almas, né? É para nós vermos o amor, né, do Pai no coração dessas criaturas que, por lei e por obrigatoriedade, momentaneamente, elas têm os papéis de mãe. E nesse papel grandioso que é um papel de mãe, ela faz, né, aquilo tudo que uma mãe faz, que a gente sabe, né, e que isso é uma coisa de Deus, né, uma coisa eterna, é um bem manifestado. É um bem manifestado. É o amor mais sublime que a gente pode conceber entre nós humanos, é o amor de mãe, né? É a forma mais parecida, mais próxima que se tem com o alto. Eu trouxe aqui hoje uma... não sei o que é isso aqui, um conto? Eu acho que é. O nome é Juízo Final, de Benedito Godoy Paiva. O cara não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada... eu acho que ele é um escritor, né? E ele é um escritor, e aí ele escreveu isso aqui. É muito bonito isso aqui. Só que como a linguagem é um tanto quanto poética, a gente não vai entender muito, né? Então ele diz assim, ó: sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Então, é Deus, né? Sentado num trono refulgente, observando Todos. toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando. As almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene, majestoso, em que vão ser julgadas. Então, é um quadro, né, onde as almas estavam saindo todas do túmulo, Na passagem, né? para serem julgadas pelo Pai Eterno. Dois grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu. O da esquerda, averno, inferno. E Satanás ao canto, chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma
para o inferno. Então, às esquerdas, tinha lá, né, o Satanás esperando a turma dele. O pessoal que ele ia levar. Esperando a turma dele. Aconchegando o filho, a alma bem-amada, em que na terra fora algo desazizada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre rapaz. Então, numa dessas filas, tinha uma mãe com um filho no colo. E esse filho teve uma vida desazizada, ou seja, sem juízo. Então ele se perdeu num monte de coisas, como todos nós sabemos, né? E aí, ela faz uma prece pedindo para Deus pela alma do rapaz. Confia, o Padre Eterno alonga a barba branca, ele mexe na barba. E o óculo ajustado na ponta do nariz. O olhar dirige, então, a pobre desgraçada e, compassado, ele diz: os anjos vão levar-te ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali tu desfrutarás felicidades mil. Porém, teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver o filho partir, afinal, corre atrás. E, ao incorporar-se às hostes infernais, eis que grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece jamais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir comigo sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no averno, né, no inferno, a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis que os filhos já mataram para não os criar, pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar, sem se abalar, né? Desprezo esse teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno são todos filhos teus, meu amor excede, é maior do que o próprio amor de Deus. E ante o estupefado olhar do Padre Eterno, a mãe beija o filho e vai para o inferno. É uma alegoria, né? Sim. Mas Pra é para demonstrar nós o amor ver de mãe, né? o amor de uma mãe, e é verdade. E racionalmente, aqui cai por terra a questão do céu e do inferno, né? Que Deus nunca teria criado filhos Sim. ao eterno sofrimento. Mas a mãe troca aquele céu contemplativo, aquele céu de descanso eterno, para ficar com o filho dela, mesmo indo para o inferno. Mãe nenhuma esquece um filho que está em situação de desgraça, vamos dizer, de sofrimento. Leve o tempo que levar, ela vai empenhar todos os esforços para resgatá-lo, Então, para salvá-lo. isso para nós que estamos a aprender, né, é para nós termos uma noção do tamanho do amor de uma alma que momentaneamente é mãe, e que essa alma momentaneamente mãe merece de todos nós o respeito, o cuidado, a consideração. Porque mesmo ela cometendo os erros que ela comete,
normais, porque de repente essa mãe ela pode ter sido um pouco tanto quanto ah, não tão Descuidada? não tão atuante na Hum? educação e ele e o filho se perdem, mas nem por isso ela larga dele, né? Então, e nem por isso o nosso julgamento tem que se estender ao coração de uma mãe, né? Porque só Deus, né, sabe verdadeiramente o que passa uma mãe, né? Então, por isso que nesse dia, que é o Dia das Mães, ah, ele tem que ser visto por nós, nos dias de hoje, também de uma forma diferente, né? Eu posso aprender com essas almas, porque essas almas estão dando um significado que se eu não incorporar, se eu não botar dentro de mim, eu nunca vou ter. E eu posso começar pela minha mãe, né? Pela nossa mãe. Uhum. O exemplo é fortíssimo. Sim, E ninguém é capaz. Aqui é uma história, um conto, né? sim, Não é uma história, um conto. Mas nas histórias e na vida atual, ninguém é capaz de fazer um resgate de um filho que está em situação desviada, vamos dizer assim, ou seja lá o que for, do que uma mãe. sim. Ninguém tem essa capacidade. Todas, para não dizer todas, né, que é muita coisa, mas quase todas as histórias narradas verdadeiras são as mães que vão buscar os seus filhos, que vão receber os Sim. seus filhos no, no lado espiritual. Então, porque é uma força, a imagem já é uma força que não, a gente não tem ideia do que ela consegue emanar perante. Tanto que nós baixamos os olhos perante a mãe da gente, porque nós não conseguimos, às vezes, quando fazemos coisas erradas, nós não conseguimos encarar elas, porque sabemos da autoridade, da grandiosidade que ela tem, da ascendência que ela tem sobre nós. Então, é E veja impressionante. só, e não é uma ascendência vazia, né? É uma ascendência em atitude, Moral. em obra, em moralidade, né? Por aquilo que que ela faz. Eu tenho uma história, né? Da minha mãe e eu me emociono, mas eu não vou me emocionar, né? Eu vou contar ela rápida. Ou ela teve 13 filhos, né? Uma vida corrida e aí um dia ela não estava muito bem de saúde, né? E atarefada, Cansada. toda aquela coisa, ela pega, vai, se recolhe no quarto, deita na cama e pede para que Deus a leve, né? Nisso entra um filho pequeno, mãe, mãe, né? Nisso entra outro filho que não deixava de ser também muito pequeno, porque era um degrau, né? Tu acha que ela faz o quê, Antônio? Deixa para outra hora. Vamos atender. Deixou para outra hora. Agora não dá. Ah, e depois desse fato, ela foi abençoada com mais 30 anos. Mais 30 anos. Então, quer dizer, olha o que rola no coração de uma mãe, né? De tipo assim, ela não aguentava mais, no exemplo, né? Uhum. E simplesmente diz, vamos acabar com isso, né? Eu troco isso por qualquer coisa, né? Me Mesmo, alivia. mesmo às vezes no inferno lá, de tormentos, porque tu ia deixar toda uma galera por omissão, digamos, né? Vamos trocar. Não, vem o pequeno ali, pede, vem o outro, pede, ela levanta e volta, né? A fazer aquilo que está escrito no coração dela. Aquilo Né? que ela se propôs, né? Aquilo Que que é ela maior, aceitou. que é maior do que sim, o que ela assumiu, né, é maior do que aquilo que ela, tipo quando Gostaria. Jesus diz, né, eu não faço minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Então, o coração de uma mãe também não faz a vontade dela, da mãe, faz a vontade daquilo que aquele ambiente pede, né, daquilo que o ambiente pede. E na espiritualidade, dá para nós contar também umas histórias, né, assim, de mãe, né, ou seja, grandes verdades, né, de que acontece pela autoridade moral, né, das mães. Ou seja, nenhum reencarnante, nenhum vem sem antes pedir para que a mãe o receba. Uhum. Isso é um
É uma norma. Uma norma, uma norma. Todo reencarnante, né, ele primeiro pede para a mãe se ela quer receber ele. E não teve uma mãe que negou até hoje, né, que a gente saiba. Pelo menos os que reencarnaram, nenhuma negou. E é Não, não, mas no interessante. lado de lá, Sim, nenhuma nega. mas Nenhuma é nega. interessante a gente até falar disso, porque quem não entende muito, vamos dizer, da questão espiritual, acha que primeiro existe a concepção e depois vamos escolher quem é que vai Ah, reencarnar ali. Não, é o negativo. contrário. Sim. Primeiro escolhe quem para depois. Você não cai um fio Sim. dos teus cabelos, Antônio, que não sobrou Não, é que nada. tem gente que acha que é tudo muito Não, é que por isso que eu maquinal. digo, a gente tem que acabar com essa história desse lance muito raso, né, das nossas É. vidas, né? Tudo é muito trabalhado, É. muito bem organizado. Então, não E tem. havia lá então uma alma muito endurecida, né? E ela vinha muito tempo sofrendo. E o sofrimento dela só se acalmava quando ela fazia os outros sofrerem aquilo que ela sofria. E como muitos sofriam aquilo que ele sofria, por ódio, por vingança, o que acontece? Chegou um dia onde que ele foi chamado para que isso acabasse. E não havia juiz, não havia lei que o rendesse, que sensibilizasse aquele coração dele para que ele parasse de fazer aquilo que ele estava fazendo. Botasse a mão na consciência. Exato. E eis que um dia, né, vem a mãe dele, e aí, verdadeiramente, perante um coração de mãe, ele se rende.